E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo aqui nos comentários do vídeo, vocês deixam novas perguntas nos comentários desse vídeo para que eu responda em um próximo vídeo, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários obviamente para deixar a sua pergunta, e lembro que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos então para a primeira pergunta, que é do Lucas Music. Sidney Lobo está preparado para ser o próximo treinador do Cruzeiro? Lucas, obrigado pela pergunta. Cara, eu entendo que por mais que o Sidney Lobo seja aí um fiel escudeiro do Mano Menezes há muitos anos, seja um cara que tem um grande conhecimento de futebol, porque também foi atleta, eu não confiaria assim a condição de novo treinador para alguém que nunca foi treinador de fato. Seria uma situação parecida com a que aconteceu com o David, né? Inclusive naquela primeira saída do Mano Menezes, que o David era o auxiliar, entrou e o próprio Mano falou: não, ele tá pronto, ele é um grande treinador. Não foi o que se confirmou. Então eu acho que um time do tamanho do Cruzeiro, ele não deve servir para ser primeira experiência para nenhum treinador. Entendo que às vezes dá certo esse tipo de experiência, o próprio Carille lá no Corinthians é um bom exemplo disso, mas eu acho que para você confiar um time tão grande como o Cruzeiro, como a maioria dos grandes clubes do Brasil, você tem que botar um treinador que já foi de fato o comandante de algum time. Mesmo que seja um time menor, o cara tem que ter uma certa experiência de campo antes de assumir um clube de tamanha envergadura. O Henrique Aloysio pergunta: você tem algum ressentimento por Everton Ribeiro e Goulart não terem voltado para o Cruzeiro? Henrique, obrigado pela pergunta. Nenhum ressentimento, cara. Eu acho que tanto no caso do Everton Ribeiro quanto no caso do Goulart, era muito difícil para o Cruzeiro repatriá-los porque são jogadores muito caros. Quando eles deixaram o Cruzeiro, eles já eram jogadores muito grandes, né? Já eram jogadores que saíram daqui por uma quantia muito alta, e no momento que eles foram repatriados aí por Flamengo e por Palmeiras, foi por valores realmente muito altos que o Cruzeiro, na situação financeira complicada que vive, não tinha como trazê-los. Então não é que o Cruzeiro fez proposta e eles preferiram Flamengo, preferiram Palmeiras. A proposta do Cruzeiro nem chegou, né? E se chegou, não foi uma proposta que convenceu os clubes a liberá-los. Então eu acho que tanto o Everton quanto o Ricardo Goulart pode ser que joguem no Cruzeiro no futuro, que talvez até reeditem a parceria, né? Acho que daqui a uns anos isso é possível sim. Mas sobre os atletas em si, nenhum ressentimento, é um meio profissional, eles estão jogando lá. Daqui a uns anos pode ser que venham jogar aqui, é a vida, eu acho que não tem o menor problema. Eu teria algum ressentimento se eles tivessem porventura voltado e jogado no nosso rival, né? Eu acho que aí pegaria um pouco mal. Mas seria uma coisa de profissional também, a gente fica chateado como torcedor, mas a gente sabe que no final das contas a única coisa que importa para um jogador profissional é pagar as contas, né? A grande verdade é que por mais que eles sejam ricos, eles precisam aproveitar esse momento, esses 10, 15 anos de carreira que eles têm, porque depois só Deus sabe o que vai acontecer. O Luiz Guilherme Fernandes Fagundes pergunta: qual jogador você acha que foi e vai ser mais importante para o Cruzeiro? Thiago Neves, Arrascaeta ou Rodriguinho? Luiz, obrigado pela pergunta. Bom, quem foi mais importante até agora, a gente tem que ficar entre Arrascaeta e Thiago Neves, porque o Rodriguinho ainda está começando a sua trajetória no Cruzeiro, né? Eu teria uma tendência a responder Arrascaeta, porque o Arrascaeta fez mais pelo Cruzeiro do que o Thiago Neves, até porque jogou mais tempo, marcou mais gols e tudo mais, e apareceu também em decisões. No entanto, pela saída conturbada do uruguaio, acho que o Thiago Neves tem que ser colocado aí como jogador mais importante entre esses três, porque o Arrascaeta meio que deu uma jogada na história dele no lixo, né? Claro que não apaga o que ele fez de bom pelo Cruzeiro, mas deu uma manchada boa na história do Cruzeiro por ter sido um babaca no início do ano. Quando a gente pensa em quem pode ser mais, nesse momento o Thiago Neves também está na frente, porque as duas opções são Thiago Neves ou Rodriguinho. Mas eu acho que até pelo bom início, o Rodriguinho é um jogador que pode fazer grande história com a camisa do Cruzeiro, mas se for para escolher um jogador que fez e que pode fazer mais ainda, seria o Thiago Neves, porque digamos assim, se fosse uma corrida, o Thiago Neves larga na frente, né? Ele já tem uma história, já tem conquistas com a nossa camisa, inclusive sendo decisivo, então nesse momento, se fosse para votar entre Thiago Neves, Rodriguinho e Arrascaeta, o meu voto tem que ser no Thiago Neves. O Renan Maranha pergunta: você acha que esse ano o Cruzeiro, caso vença a Libertadores, tem boas chances de vencer o Mundial contra as equipes que têm os dois melhores do mundo, no caso Juventus e Barcelona? Renan, obrigado pela pergunta. Eu sei que no momento que você fez a pergunta, a Juventus ainda estava viva, né? Agora a Juventus
já está fora da Champions League, o Barcelona do Messi segue vivo. E eu acho que o Cruzeiro tem sim condição de ganhar o Mundial, caso a gente vença a Libertadores, né? Tem uma grande caminhada até lá, mas eu entendo que sim, existe a possibilidade do Cruzeiro ganhar se vencer a Libertadores, porque é um jogo. Agora, se a gente vai pensar na questão de favoritismo, se o Cruzeiro seria favorito ou não, eu acho que qualquer time sul-americano contra qualquer time europeu hoje é azarão, tá? Para mim, qualquer um dos 4 times europeus que estão vivos aí, Barcelona, Liverpool, Ajax ou Tottenham, enfrentando qualquer um dos times sul-americanos, o europeu seria o favorito. É uma questão de qualidade de jogo, qualidade técnica dos jogadores, condição de investimento, enfim, todo mundo sabe por que os europeus hoje são considerados aí o principal centro, né, do futebol mundial, e é justo, os caras realmente apresentam um futebol melhor que o nosso e tem jogadores melhores que os nossos também. É só observar que os melhores jogadores daqui vão para lá e os melhores de lá não vêm para cá. Só vem para cá quem já está em baixa por lá, quem não tem mais mercado, ou casos muito específicos, tipo o Tevez, que voltou pro Boca Juniors porque não queria mais nada com nada. Portanto, eu acho que sim, nós podemos ganhar de qualquer um, mas a probabilidade maior em um confronto seria de derrota, porque os caras têm mais qualidade, mais grana, enfim, esses detalhes todos. O Gabriel Berlim pergunta: qual a minha opinião sobre o trabalho do Alexandre Matos no Cruzeiro, tendo em vista as contratações que conseguiu e o legado de dívidas que deixou? Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu acho que o Alexandre Matos, por um lado, ele foi extremamente benéfico ao Cruzeiro, por outro, ele foi extremamente maléfico. Por quê? Ele é um cara que conseguiu contratar grandes jogadores, né? Fez o Cruzeiro aí um time vitorioso e a gente conquistou títulos. No entanto, o Alexandre Matos é conhecido por ser um cara que ele não perde uma negociação. Quando ele quer um jogador, ele traz. E por que ele faz isso? Porque ele pratica valores acima do mercado, especialmente na questão salarial. O Palmeiras não perde dividida na questão salarial. Um bom exemplo é o Dudu. Vocês lembram como foi quando o Dudu assinou com o Palmeiras? Ele estava entre São Paulo e Corinthians, o Palmeiras chegou oferecendo um salário muito maior, ganhou a dividida. Aí fica aquela coisa, deu chapéu no rival. Irmão, pagando o dobro do que o cara ia receber, qualquer um dá chapéu. O próprio Diogo Barbosa, que o Palmeiras tirou do Cruzeiro, foi da mesma forma. Ele chega, oferece um salário muito maior para o jogador, vira a cabeça do atleta e o cara quer ir embora. Aí antes que a gente queira se fazer de coitadinho aqui, foi a mesma coisa que o Cruzeiro fez com o Grêmio no caso do lateral Edilson. O Cruzeiro chegou, ofereceu um salário absurdo pro Edilson, o Edilson foi lá no Grêmio e falou, quero sair. E aí o Cruzeiro e o Grêmio chegaram a um acordo, o Edilson veio para cá. Então, assim, essa é uma prática que não é muito ética, essa questão, né? Não estou falando especificamente do Alexandre Matos, estou falando dessa questão de oferecer um salário para um jogador que tem vínculo com outro clube. Isso não é uma coisa ética, mas é uma prática comum no futebol, infelizmente. Sobre o Matos em si, eu acho que por mais que ele seja um cara que gastava muito dinheiro, e inclusive a saída dele do Cruzeiro tem um pouco do fato que o Gilvan queria pisar no freio, né? Queria frear ali, evitar maiores investimentos. O Alexandre Matos não sabe trabalhar sem dinheiro. Ele é um cara que é muito competente, ele é um bom dirigente, mas ele trabalha com dinheiro. Se não tiver dinheiro, não vai funcionar. E por isso mesmo ele viu uma oportunidade no Palmeiras, um lugar que ia ter muita grana, por isso ele não quis continuar no Cruzeiro e assumiu o Palmeiras, tá lá ganhando títulos, fazendo também um bom trabalho e também errando muito, né? Porque o Alexandre Matos tem isso, ele contrata muito, aí ele acerta em vários, mas ele erra em vários também. A questão é que eu não acho justo a gente culpar o Alexandre Matos porque ele é um funcionário do Cruzeiro. Durante um bom tempo eu fiz isso, eu falei, mas o Matos fodeu o Cruzeiro. Mas pensando bem na situação, não dá para você culpar o Alexandre Matos da mesma forma que não dá para culpar diretamente o Itair Machado hoje, porque esses caras são funcionários do Cruzeiro, eles são subalternos ao presidente. E se eles tomam essas medidas, né, que colocam em risco o futuro da instituição, é muito mais, inclusive, com a anuência do presidente. Então, se tem alguém que a gente tem que culpar, é o presidente. No caso do Matos, era o Gilvan. No caso atual, é o Wagner Pires, porque ele sim tem que zelar pelo futuro da instituição mais do que qualquer outra coisa. Mas tanto no caso do Gilvan quanto no caso do Wagner, eles querem apenas ganhar títulos e foda-se o futuro. Portanto, a avaliação do Alexandre Matos depende de como você quer ver, né? Se é o copo meio cheio ou meio vazio. Eu acho que o Alexandre Matos fez sim um bom trabalho no Cruzeiro, cometeu erros como todos cometem, mas não dá pra gente culpar ele tanto assim
pelas coisas, porque se tinha alguém para frear ele, era o presidente. E a hora que o Gilvan resolveu frear os investimentos, o Alexandre Matos picou a mula. O César Augusto pergunta: é verdade que em 97 os clubes ou os jogadores argentinos estavam em greve e se recusaram a jogar a Libertadores? César, obrigado pela pergunta. Não, não é verdade. Os clubes argentinos disputaram a Libertadores, não apenas disputaram, como foram maioria. A Libertadores tinha um formato de disputa que contemplava 21 equipes. Basicamente eram 2 times de cada país, né? São 10 países aí filiados à Conmebol. Então a gente tinha 2 times de cada país disputando, mais o campeão anterior. O campeão de 96, no ano anterior, foi o River Plate, um time argentino. Portanto, participaram da Libertadores como representantes da Argentina o River Plate, que era o atual campeão da competição continental. Participou também o Vélez Sarsfield, que ganhou os 2 turnos do campeonato argentino, e participou o Racing, que foi vice-campeão do segundo turno. Aí, no caso, os times argentinos entravam na fase de grupos. No caso do River, que era o atual campeão, ele só entrou no mata-mata. Inclusive o Cruzeiro em 97 foi campeão e em 98 também só entrou no mata-mata. O regulamento da Libertadores era assim. Como dá pra ver por essa imagem aí, né, dos mata-matas, o Racing e o River Plate se enfrentaram, o Racing passou e lá do outro lado da chave o Vélez Sarsfield caiu para o Sporting Cristal. Pouco depois o próprio Racing caiu também para o Sporting Cristal, que foi o time que fez a final da Libertadores contra a gente, e o Cruzeiro ganhou. Os times argentinos então estavam disputando normalmente a competição, não houve boicote. Sei que teve questão de greve com atletas e tudo mais, mas isso não atrapalhou a participação das equipes. E se tem gente que tenta criar esse boato aí, é atleticano mesmo, tentando desvalorizar o título do Cruzeiro, até porque eles custaram a ganhar um, e convenhamos, né, aquela conquista do Atlético não foi a coisa mais limpa que a gente já viu no futebol. O Alexandre Matias pergunta: top 5 dos jogadores favoritos que vestiram a camisa do Cruzeiro. Alexandre, obrigado pela pergunta. Vamos lá, tentar ser bem objetivo então, só vou falar obviamente de atletas que eu vi jogando, tá? Então vai o Dida como goleiro, vai Alex, né, como craque, melhor que eu vi com a camisa do clube. Alex Alves, que foi muito marcante na minha infância, a comemoraçãozinha de capoeira. O Sorin, por toda a raça em campo e por tudo que representa na história do Cruzeiro. E para fechar, vamos de Dedé, que é um jogador muito marcante aí nessa história recente, participou dos títulos brasileiros, participou desses títulos recentes da Copa do Brasil e é uma grande referência aqui para o Cruzeiro hoje. Então eu acho que esses são os meus 5. Deixa aí nos comentários você também qual é a sua lista aí dos seus 5 jogadores preferidos que viu jogando com a camisa do Cruzeiro. Acho que dá pra gente chegar a alguns vereditos legais. E por fim, uma pergunta que não tem nada a ver com o Cruzeiro foi do Dalton: por que eu torço pro Tottenham? Dalton, obrigado pela pergunta, apesar dela não ter muito a ver com o quadro ou com o clube em questão. Eu vou responder essa porque tive aí uns 3 ou 4 comentários desse tipo, né, algumas perguntas desse tipo. Eu não sei te responder por que eu torço para esse clube. Não faz nem muito sentido, é um time que desde que eu comecei a torcer por ele, que foi ali 2004, 2005, ele ganhou apenas um título, mas eu acho que tem muito mais a ver com a questão de futebol mesmo, de qualidade de jogo. Quando eu comecei a acompanhar esse time jogando, era um time que jogava um futebol muito bom. Tinha lá o Davids, né? Acho que uma galera lembra, aquele jogador holandês que jogava no Tottenham na época, já em fim de carreira. E eu lembro que quando eu era mais novo, que jogava aquela Master League de PlayStation 1, eu sempre pegava o Chelsea, porque era um time de uniforme azul, era o único que tinha, se eu não me engano, eram 16 opções de times que a gente tinha para começar, com aquela formação toda esquisita, sabe? Varane, Castolo, aqueles nomes esquisitos. Então, no PlayStation 1 a gente tinha poucas opções, você não podia assumir qualquer clube. E eu normalmente pegava o Chelsea por ser azul. E aí quando eu comecei a assistir Premier League, o time que eu assistia primeiro, assim, era o Chelsea por ser azul. Mas eu nunca fui torcedor de fato dos Blues. E pouco depois eu comecei a acompanhar outros clubes e comecei a gostar do estilo de futebol do Tottenham. Aí foi passando o tempo e eu passei a ser torcedor do clube. Não faz sentido, não tem explicação. Algumas pessoas pegam no pé porque o mascote é um bicho de pena, né? É um galo, uma porra de um bicho assim. Mas eu não conheço ninguém que torça por um clube por causa do seu mascote. Eu torço pelo clube, pelo que o clube é. O mascote, foda-se. Ou será que você torce pro Cruzeiro simplesmente porque você gosta de raposa? Eu acho que não, né? E eu resolvi responder isso porque eu tô bastante feliz que o Tottenham tirou o Manchester City na Liga dos Campeões. Foi um negócio muito legal. Eu sei que alguns de vocês que acompanham o canal há mais tempo comentaram sobre isso, até zoaram, tiram uma onda, comentam e tal. Eu acho de boa, cara. Eu torço pro clube, obviamente o meu clube sempre vai ser o Cruzeiro,
mas eu tenho também um clube na Europa. Eu acho que tem gente que torce para um time em cada país, tem gente que gosta de outros clubes. Eu tenho 2 times, eu torço pro Cruzeiro e depois eu torço para um time na Europa. Aí antecipando uma pergunta, e se der na final do Mundial aí, Cruzeiro e Tottenham? Que é possível, né? O Tottenham tá na semifinal e o Cruzeiro tá vivo aí na Libertadores. E se cai os dois aí para se enfrentar numa final de Mundial? Primeiramente, seria o dia mais feliz da minha vida, tá? E segundamente, eu torceria pro Cruzeiro por um motivo muito simples. O Mundial é muito mais valorizado aqui pra gente, na América do Sul, do que é pros europeus. E porra, se o Tottenham ganha a Liga dos Campeões, não precisa ganhar mais nada. Amigo, já ganhou a Liga dos Campeões, entendeu? É o maior campeonato de clubes do mundo. E se o Cruzeiro ganhar a Libertadores, convenhamos que seria muito da hora a gente ganhar o Mundial também, para completar esse negócio, né? Querendo ou não, eu não valorizo tanto o Mundial quanto a maioria dos senhores, mas eu entendo que o Mundial é uma coisa que falta pro Cruzeiro ganhar. Então eu respondi, mas acho que não respondi porra nenhuma, porque eu realmente não sei o porquê que eu comecei a torcer pro Tottenham, só sei que isso está acontecendo há 15 anos já, e eu estou muito feliz assim, apesar de ainda não ter ganhado nada, mas um dia a gente chega lá. E se você também torce para um time europeu, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia aí. E se você tiver um motivo pelo qual torce por algum clube europeu, também deixa aí, porque eu gosto dessas histórias. Tem gente que começa a torcer por um time porque pegou ele no videogame, tem gente que gosta da camisa, enfim, eu acho que dá pra gente trocar uma ideia, é um negócio um pouco fora do assunto que a gente normalmente fala no canal, mas é válido também. Bom galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí principalmente para deixar sua pergunta pro próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo. Valeu!